quais eram os principais métodos de tortura da Inquisição, né? Irmãos, a Inquisição católica, né, é conhecida por a Santa Inquisição, né? Ou também o Tribunal do Santo Ofício, né, era conhecido como o Tribunal do Santo Ofício. E o que era então esse Tribunal do Santo Ofício? Era muitos tribunais, né? A Igreja Católica, o tribunal ele era formado por três pessoas do clero da Igreja Católica, né? Geralmente era um bispo, né? 2 padres, mas se fosse numa região onde não tinha bispo, eram 3 padres. E então formava esse tribunal, 3 pessoas, para julgar aquelas pessoas que discordavam da Igreja Católica, que eles chamavam de heréticos. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, né, esses que a Igreja Católica julgava como heréticos, como hereges, eles eram cristãos, eram os cristãos autênticos, eram os cristãos verdadeiros, eram os cristãos que não concordavam com a heresia, com as heresias católicas. E como que funcionava esse tribunal? Funcionava assim, então 3, né, homens do clero católico e o acusado no meio. E eles passavam ali em torno de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, no máximo umas 3 horas, fazendo perguntas, né, e julgando ali. Então, por exemplo, tinha 2 padres e um bispo. Então, todos davam a sua opinião ali e no final o bispo dava o veredito ali. Em 2 horas de julgamento ali, 3 pessoas davam o veredito ali. Era a morte, né, ou prisão perpétua, ou a morte. E tinha, né, uns métodos de tortura para aqueles que eram hereges. E também ali no tribunal também era determinado qual tipo de tortura seria, né, se faria àquela pessoa que estava indo contra a Igreja Católica. E eu anotei aqui 5, são centenas, irmãos, são centenas porque na época parece que tinha até um prêmio para quem criasse um método que fosse mais terrível, né? Então, mas anotei aqui 5, né? E o primeiro é uma roda, sobre um braseiro. A pessoa ela era amarrada numa roda, né? E tinha um braseiro embaixo, e aí a roda ficava rodando, e quando a pessoa passava, a pessoa passava na parte de baixo, ela passava dentro do braseiro, ela né, passava pelo braseiro. Então é mais ou menos o seguinte, como se fosse uma costela assando, né? Então a pessoa vai rodando, passa aos poucos, né? E porque se jogasse ela dentro da brasa, morria rapidinho. Então aquilo ali não, ia rodando, passava dentro do braseiro, aí tinha um refrigério até voltar lá de novo. Então é um método de tortura assim, terrível. Então era a roda sobre o braseiro. O outro era o esfolamento. O esfolamento é a remoção da pele. Removiam a pele da pessoa viva, né? E o outro era queimado vivo em praça pública. E esse era um dos mais praticados, né? E o outro método também era um caixão de tortura. O caixão de tortura, como é que era? Era um caixão, né, uma caixa de ferro, né? Era aberta, era vazada, dava para todos ver a pessoa era colocada em praça pública, dentro do caixão, e era deixada lá para morrer, ficar lá até a morte, né? Não sei quanto tempo uma pessoa demora para morrer, se é 10 dias, se é 20 dias, não faço a mínima ideia, não li sobre isso, mas enfim, eu imagino que deveria demorar bastante tempo, e as pessoas passavam em praça pública e via aquela pessoa dentro daquele caixão, dentro daquela grade ali, já morrendo, já quase morrendo, ou ainda com força para aguentar mais um pouco. Então esse era um dos métodos de tortura. E um outro era costurar uma pele de ovelha na pele da pessoa. A pessoa ficava, né, costurada numa pele de ovelha. Então esse eram os principais, mas eram muitos os métodos de tortura, irmãos. As pessoas eram torturadas mesmo, né? Mesmo. Então, muitas pessoas, irmãos, passaram por torturas terríveis. Normalmente cristãos verdadeiros, normalmente. Porque quando era acusado alguém
que não era cristão, que muitas vezes acontecia isso, ele voltava atrás, ele falava, não, eu não falei isso, não, você nega Jesus? Ah, eu nego. Aí não acontecia nada com ele, o máximo que podia acontecer era a prisão perpétua. Mas quando era um cristão, ele não queria negar Jesus, e então ele passava por essas torturas. Era, coisas terríveis, irmãos.